Arquimedes foi um matemático, cientista e engenheiro que viveu na antiga cidade de Siracusa. Em um de seus 9 tratados sobre a flutuação dos corpos, Arquimedes estabeleceu os fundamentos da hidrostática. De acordo com a lenda, é atribuída a Arquimedes a solução do problema posto por Hierón II de Siracusa, o de determinar se uma coroa confeccionada por um artesão era feita de ouro maciço ou possuía outro metal menos nobre em sua composição. É provável que Arquimedes tenha se utilizado de uma balança hidrostática para resolver o problema da coroa, ao invés da versão popular da água transbordando na banheira. O problema em questão consiste em uma joia, confeccionada em ouro, que possuía massa de 36 gramas quando medida no ar, ao passo que, quando imersa em água, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, possuía massa aparente de 34 gramas. Suponha que outro metal nobre, prata, por exemplo, tenha sido misturado ao ouro na confecção da joia. Adotando para efeito de cálculo que a densidade do ouro e da prata valem respectivamente 20 gramas por centímetro cúbico e 10 gramas por centímetro cúbico, a razão entre a massa da prata e a massa do ouro presente na joia é de... Bom, pessoal, nós temos aqui uma situação em que você tem um objeto de massa 36 gramas e esse corpo ele é colocado dentro de um recipiente que contém água, com densidade 1 grama por centímetro cúbico. E nessa situação você percebe que a massa aparente do objeto vale 34 gramas. Uma vez que esse corpo ele é formado por uma mistura de ouro e prata, a questão que é que você encontra aqui a razão entre a massa da prata, que eu vou chamar de MP, e a massa do ouro, tranquilo? E a questão também te informa as densidades do ouro e da prata, que valem respectivamente 20 gramas por centímetro cúbico e 10 gramas por centímetro cúbico. Bom, pessoal, quando você coloca esse objeto dentro da água, você vai perceber que sobre ele atuam duas forças. A força peso, que é uma força vertical para baixo, e a força de empuxo, que é uma força vertical para cima. Lembra, essa força de empuxo é a força que o fluido exerce sobre o objeto, que nele está imerso. Tranquilo? E agora, bom, a questão fala sobre massa aparente. E relacionando as forças que atuam sobre a partícula, você consegue ver que o peso aparente é a diferença entre o peso do objeto e a força de empuxo que atua sobre ele. Se você lembrar que o peso é calculado como massa vezes gravidade, o peso aparente será a massa aparente vezes a gravidade. Professor, e o peso? Bom, vai ser a massa real da partícula vezes a gravidade menos a força de empuxo, que nós queremos aqui analisar. Isolando a força de empuxo, você vai observar que o empuxo ele vai ser igual a massa real vezes a gravidade menos a massa aparente vezes a gravidade. Colocando o G em evidência, ficamos então com o empuxo como sendo igual a G, que multiplica massa real menos a massa aparente. E substituindo os valores da massa, você conclui que o empuxo será igual a G, que multiplica 36, que é aquela massa medida no ar, menos 34. Concluímos então que a força de empuxo vale duas vezes a aceleração da gravidade, 2G. E uma vez que você tem aqui o valor do empuxo, você consegue calcular qual é o volume que está imerso na água. Por quê? Porque se você lembrar, o cálculo do impulso ele é feito com base no volume que está dentro, imerso na substância, no fluido. Sim? O impulso ele é o produto da densidade do fluido, do volume que está imerso dentro da água, vezes a gravidade. Tranquilo? Vamos lá. O impulso que nós encontramos para essa situação é um valor igual a 2G. A densidade do fluido é a densidade da água, que pela questão vale 1 grama por centímetro cúbico. O volume imerso, ou volume do objeto, já que ele está totalmente inserido na água, é o que eu quero calcular. E a gravidade, nós vamos aqui cancelar com a gravidade do outro lado. Concluímos então que o volume do objeto vale 2 centímetros cúbicos. Outra informação que nós podemos aqui tirar do enunciado é que o objeto ele é formado por ouro e prata. Assim, quando você soma a massa do ouro com a massa da prata,
Essa soma precisa dar igual a 36, que é aquela massa real, que é a massa do objeto quando ela é medida no ar. Concorda comigo? E a segunda relação é aquela que fala do volume. Por quê? Bom, quando você pega o volume do ouro e soma com o volume da prata, sim, você tem aí o volume total do objeto. E esse volume total é o volume que nós encontramos da parte imersa, já que ele está totalmente inserida ou inserido no fluido. Concorda? Então, a soma desses volumes, o volume do ouro mais o volume da prata, precisa dar igual a 2. Ah, professor, mas ele não deu para a gente os volumes. Sim, pega esse volume e transforma numa relação entre massa e densidade. Ficamos então com massa do ouro sobre a densidade do ouro mais a massa da prata sobre a densidade da prata, como sendo igual a 2. Densidade do ouro e densidade da prata, a questão forneceu para a gente como sendo igual a, respectivamente, 20 gramas por centímetros cúbicos e 10 gramas por centímetros cúbicos. Substituindo esses valores, vamos ficar então com massa do ouro sobre a densidade do ouro, que é 20, mais a massa da prata sobre a densidade da prata, que vale 10, como sendo igual a 2. Para facilitar, podemos multiplicar todos os termos por 20. O primeiro fica 20 MO sobre 20 mais 20 MP sobre 10 será igual a 2 vezes 20. E aí chegamos a uma expressão que diz que MO mais 2 MP tem que ser igual a 40. Perceba que eu encontrei uma segunda equação que relaciona MO e MP. E agora? Bom, agora que você tem duas equações e duas variáveis, MO e MP, você agora resolve o sistema de equação. Montando esse sistema, você vai ter que MO mais MP tem que ser igual a 36 e MO mais 2MP tem que ser igual a 40. Vamos isolar na primeira expressão o valor de MO. Você vai ficar com MO sendo igual a 36 menos MP. E agora, substitui o valor de MO na segunda relação. Vamos ficar então com 36 menos MP mais 2MP sendo igual a 40. Ou ainda que 36 mais MP é igual a 40. Passando o 36 para o outro lado, você conclui que a massa da prata vale 4 gramas. E agora, substituindo o valor de MP na primeira relação em que nós isolamos MO, concluímos que MO vale 36 menos 4. E o valor para a massa de ouro encontrado aí será um valor igual a 32 gramas. Ah, professor, beleza. Então a massa da prata vale 4 gramas e a massa do ouro vale 32 gramas. A questão quer que você encontre qual é a razão entre a massa da prata e a massa de ouro. Massa da prata encontrada, 4 gramas. Massa de ouro encontrada, 32 gramas. 4 sobre 32, que simplificando dá 1 oitavo. E aí, como item correto, você vai marcar o item